Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos juntos aqui para os nossos 15 minutos, esse tempo para a gente refletir um pouco sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus tem para trabalhar no nosso coração no dia de hoje. Sempre a gente enfatiza que Deus está pronto para falar conosco, para trabalhar nas nossas vidas, e o nosso posicionamento diante de Deus promove, então, esse agir de Deus, essa mudança de Deus nos nossos corações. Deus fala, então, conosco, Deus nos alimenta, nos sustenta, nos enche de paz, nos enche de esperança, apresenta para nós o reino, as verdades do reino, que são tão difíceis da gente enxergar nessa nossa caminhada. Quanto que nós somos influenciados pelas coisas desse mundo, pelos valores desse mundo, e somos carentes realmente da verdade de Deus, da verdade que vem do reino. E eu quero nessa noite conversar com vocês rapidamente sobre uma passagem que está registrada no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9, e conta para nós uma experiência que Jesus tem junto com os seus discípulos, com Tiago e João especificamente. Conta para nós ali o texto que Jesus gostaria de ir para Jerusalém, e nessa caminhada, então, em direção a Jerusalém, ele decide parar em Samaria, na região ali de Samaria. Quando ele decide isso, os seus discípulos, Tiago e João, então vão à frente para preparar um lugar, buscar um lugar onde Jesus pudesse se hospedar, onde ele pudesse passar uma noite ali nessa caminhada para Jerusalém. E os samaritanos rejeitam a presença de Jesus, não aceitam a presença de Jesus. E aquilo trabalha no coração, então, de Tiago e João de uma forma um pouco diferente do que trabalhou no coração do nosso Senhor Jesus. Ao ponto de Tiago e João fazer uma proposta para Jesus, dizer para Jesus: Senhor, não quer que a gente peça que venha fogo do céu e consuma todos esses homens? Jesus, então, de uma forma indignada, olha para aqueles dois discípulos, os dois que estavam com ele, que caminhavam com ele, que estavam continuamente junto com ele, e diz: vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu vim não para destruir pessoas, mas eu vim para salvar pessoas. É interessante a gente considerar que Jesus, quando fala isso, ele está mostrando um propósito que estava no coração dele. E Jesus teve esse propósito durante toda a sua jornada, todo o seu ministério terreno. Jesus muitas vezes foi perseguido, Jesus foi preso, Jesus foi maltratado, açoitado, ele foi julgado injustamente, condenado, crucificado, morto. Enfim, Jesus sofreu de todas as formas, mas sempre injustamente. E nunca Jesus se colocou contra pessoas. Pelo contrário, Jesus inclusive clamava ao Pai que ele perdoasse aquelas pessoas porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Jesus considerava a ignorância, a limitação daquelas pessoas e dizia: Pai, perdoa cada um deles. Existia no coração de Jesus, então, continuamente um propósito, um porquê, uma motivação, que era o objetivo de salvar pessoas, o objetivo de salvar vidas. Jesus nunca fugiu desse objetivo, mesmo nos momentos em que ele era oprimido, que ele era ferido, perseguido, injustiçado. Ele continuou com o mesmo propósito, com a mesma motivação. Quando nós olhamos os dois discípulos que estavam ali com Jesus, naquele momento em que aquelas pessoas resistem à presença de Jesus, quando os samaritanos resistem à presença de Jesus, eles são tomados por um sentimento de vingança e se voltam então com uma proposta para destruir os samaritanos. Aquele coração, o coração desses homens, com certeza estava recheado de um sentimento de vingança para com os samaritanos. Um sentimento talvez de dor por causa da opressão que eles sofriam pelos romanos, talvez entendendo que esse seria o modelo da violência, o modelo da agressão física, uma forma então de implantar um reino, uma forma então de trazer aquilo que eles gostariam que fosse implantado, que fosse colocado ali em Jerusalém. Ou seja, existia uma motivação errada no coração deles. Jesus, quando fala com eles, quando corrige, ele fala a respeito de que espírito vocês são. Ou seja, o que move realmente vocês. O que realmente está levando vocês nessa caminhada, nessa jornada. Afinal, eram discípulos que estavam com Jesus, o Salvador.
e não Jesus, o destruidor, o que estava movendo então eles para estar junto com Jesus. E ao olharmos para essa história, nós consideramos então a nossa vida, o que realmente tem nos movido. Porque muitas vezes as nossas atitudes, elas podem até parecer corretas, certas e até de certo ponto justas. Mas será que a nossa motivação realmente é uma motivação boa? Nós temos falado essa semana sobre honrar ao outro, num convite à reflexão da importância do outro na nossa jornada. E não porque o outro tem que acrescentar algo para nós, não porque o outro tem que fazer alguma coisa boa para nós, mas a importância que é a razão da nossa vida. Nós estamos aqui muito pelo outro, por causa do outro, para abençoar a vida do outro. Então, nesse sentido, o outro tem uma importância fundamental na nossa vida. E nós precisamos considerar isso. Muitas vezes nós vemos pessoas que olham para o outro e até fazem, por exemplo, uma ação social. E uma ação social é uma atitude muito boa, é uma atitude louvável. Mas quantas vezes essa atitude é simplesmente para se sentir melhor, simplesmente para se aliviar, simplesmente para ter um sentimento de que cumpriu o seu papel, que fez a sua obrigação. Ou seja, uma ação social voltada, ou seja, movida por esse objetivo, é uma ação social para mim mesmo e não para o outro. Eu tenho que considerar qual é a minha real motivação. O que realmente dirige a minha vida. Mesmo que as minhas atitudes tenham aparência de coisa certa, justa e boa. Aqueles discípulos, quando se posicionaram contra os samaritanos, naquela proposta a Jesus, era como se eles estivessem defendendo o Mestre. Nós estamos defendendo o nosso Senhor Jesus, estamos defendendo a sua honra, então que o fogo venha sobre os samaritanos. Não era essa a razão de Jesus ali. Mais uma vez, Jesus veio para salvar. E muitas vezes na postura religiosa, nós vemos pessoas assumindo o mesmo papel, destruindo outros por causa da religião. Destruindo os outros e dizendo, não, nós estamos fazendo isso para preservar a igreja, nós estamos fazendo isso porque nós temos um cuidado excessivo com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, nós temos um cuidado excessivo com a santidade, então nós sacrificamos os outros, sacrificamos pessoas para que a gente possa ter simplesmente uma religião, um grupo santo, puro, imaculado, e destruímos então muitas vezes vidas. Jesus não veio para destruir vidas, Jesus veio para salvar vidas. Ou seja, o outro é a pessoa mais importante para Jesus. O outro é o alvo do amor de Jesus. Nós somos chamados, então, nós somos chamados para entender e nos alinhar a esse alvo, a esse objetivo do nosso Senhor Jesus. Salvar vidas, resgatar vidas, abençoar vidas, amar ao outro. Se não for essa a nossa motivação das nossas atitudes, da nossa caminhada, da nossa jornada, nós estamos com o coração equivocado. E talvez aquela pergunta de Jesus também vale para nós: que espírito que nos move? Que espírito que nos conduz? Que sentimento que nos conduz? O que realmente dirige a nossa vida? Se estamos alinhados com o Senhor, nosso sentimento de amor, nosso desejo de salvar, de abençoar, de cuidar, vai prevalecer. E as nossas atitudes serão coerentes, serão puras, serão verdadeiras, serão sinceras. Não precisarão de maquiagem, de disfarce, de ajuste, de discurso, de propaganda. Será simplesmente a nossa vida. Vale então a gente considerar o que realmente tem nos movido, o que tem sido a razão da nossa vida. Abençoar, cuidar, olhar para o outro, ou só eu tenho sido a razão da minha vida? Um sentimento egoísta ou verdadeiramente altruísta? O que tem nos movido? Existe dentro de nós a presença do Espírito Santo, que é a essência do nosso Deus, a presença de Deus em nós.
uma fonte inesgotável de vida e de amor dentro de nós. Se esse Espírito prevalecer, se esse Espírito realmente tomar conta, se nós formos realmente desse Espírito, nossa razão será mudada, nossas motivações serão santas, tal qual é o Espírito que habita em nós. Que a gente possa ceder a essa vontade do nosso Espírito de dominar a nossa história, de dirigir a nossa história, de abençoar os nossos dias. Que a gente possa ceder a isso e viver alinhado com o plano do nosso Deus, com o projeto do nosso Deus. Eu quero orar por você agora, pela sua casa, pela sua família, para que a motivação do seu lar, a razão do seu lar, seja a razão de Deus, seja o coração de Deus, a vontade do nosso Deus. Amém? Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor Deus, é maravilhoso saber, Pai, que nós somos alcançados pelo Teu amor. Afinal, o nosso Senhor Jesus, ao habitar nessa terra, tinha um propósito de salvar, de resgatar vidas. E Ele demonstrou isso nas mínimas atitudes e sempre com coerência, sempre valorizando aquilo que era o chamado dele. Muitas vezes isso espantou as pessoas, fez com que as pessoas ficassem surpresas, mas atraiu o pecador, atraiu o necessitado, atraiu o excluído, porque assim o Senhor queria fazer, incluir essas pessoas na tua família. Nós estamos aqui porque nós fomos um desses, alcançados pela tua graça, pelo teu favor. Entendemos que essa foi a motivação do nosso Senhor Jesus para tudo que Ele fez, salvar vidas. Que nós possamos nos alinhar a esse Espírito que habita em nós e temos a mesma motivação nas nossas atitudes. Quer por terra toda motivação egoísta, arrogante, religiosa, tudo aquilo que não tem a ver com o projeto do nosso Deus, com o projeto do Senhor. Que nós possamos ser movidos pelo Espírito, dirigidos pelo Espírito, conduzidos pela Tua voz, pelo Teu amor. Que a bênção do Senhor seja renovada na nossa casa, na nossa família e na nossa história. Nós declaramos aqui a nossa total dependência do Senhor. Nós precisamos do Senhor para vivermos a alegria de estar juntos contigo, ó Deus, com o Teu projeto, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus.